Bem-vindo ao canal História para Enem. Aqui vamos resolver as questões de história do Brasil dos Enems passados. Na aula passada nós resolvemos as 3 primeiras questões que falam sobre o segundo reinado. Na aula de hoje nós vamos resolver 4, não 3, questões que falam sobre o segundo reinado. Dando continuidade, vamos fazer um breve resumo do segundo reinado diferentemente do que nós resumimos na aula passada, pois hoje nós vamos falar justamente da parte econômica. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, vai se consolidar durante o segundo reinado com os principais meios de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café no Brasil vão ser o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, o Oeste Paulista, São Paulo, e a Zona da Mata de Minas Gerais. Vamos até aí que nós falamos uma parte do Rio de Janeiro, 2 partes de São Paulo e uma de Minas Gerais, porque isso vai ser decisivo para a aula sobre a República Velha. Outro importante momento da economia brasileira durante o segundo reinado vai ser o grande crescimento econômico marcado por um grande desenvolvimento industrial, que é chamada Era Mauá. Tal prosperidade econômica vai acontecer entre 1840 e 1860 e nela a receita do Brasil aumentaram 4 vezes em tamanho. Esse crescimento vai se dar justamente por existir um reflexo do fim do tráfico negreiro, já que nós vamos deixar de trazer escravos para o Brasil em 1850, quando vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, vamos falar mais à frente. Essa lei foi justamente para proibir o tráfico de negros vindo da África para o Brasil. E os recursos que eram utilizados nesse montante, ou seja, para trazer os escravos aqui, vai ser transferido para outros investimentos. E esses outros investimentos vão ser justamente dentro das confecção das estradas de ferros e vão aumentar bastante. E essas estradas de ferro vai também aumentar a indústria no Brasil, apesar de Mauá não vai ser totalmente aceito dentro da política brasileira, justamente porque ele vai de encontro aos cafeicultores, que era quem mandava nessa época. O fim da monarquia no Brasil vai ser o resultado do desgaste do governo por parte da elite política, da econômica também brasileira, por desgaste também com a igreja e com os militares, o exército. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o exército. Insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra a monarquia. E assim, em 15 de novembro de 1889, o então Marechal Deodoro da Fonseca, e foi amigo de infância de Dom Pedro II, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio então proclama a República do Brasil. Agora vamos às resoluções das questões. No Caderno Amarelo 2017, a questão 63 fala sobre a Lei das Terras. O enunciado fala o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Texto de Oliveira, 2009. O enunciado diz o seguinte: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de a Lei 601/1850 é chamada de Lei das Terras, que transforma as terras brasileiras federais, as terras devolutas, em terras particulares, desde que tivesse usufruindo das mesmas ou possuíssem declaração de compra, sendo que a lei diz que só pode ser dono da terra quem possui a declaração de compra. A lei na época beneficiou os grandes proprietários, os cafeicultores, senhores de engenho e mineradores, únicos que podiam pagar os valores pelas terras.
já que essas não podiam ser doadas pelo governo federal. Portanto, não teriam uma reforma agrária para quem quisesse plantar, ou os índios, ou até mesmo os ex-escravos, não teriam as terras, pois esses não eram donos e nem podiam pagar para tê-las. Com isso, o ordenamento da lei, que diz a lei, justamente vai solicitar um enunciado, ou seja, vai surgir as grandes propriedades, os chamados latifúndios. Com isso daí, a resposta que devemos marcar é a letra C, concentração fundiária, ou seja, os grandes latifúndios vão aparecer no Brasil justamente por causa da lei. No Caderno Amarelo de 2019, nós temos a questão 75, que também fala sobre a lei das terras, só com aqui um enunciado diferente. Vejamos a questão. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja compra. O enunciado fala o seguinte: considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou assim como na questão anterior que nós vimos sobre a lei das terras, aqui só modifica o enunciado, que lá não fala o que é a lei e aqui também vai falar o que é a lei, como foi descrito, como foi feito essa lei. Mas todas as duas questões é o mesmo questionamento. O que é que vai ser resultado da lei das terras? A lei 601/1850. Como foi dito na outra questão, a resposta é a concentração da propriedade fundiária, portanto, letra D. Ou seja, pois as terras federais, que eram chamadas de devolutas, não poderiam ser comercializadas por doação, e sim por compra. Ou seja, com isso daí, só os grandes proprietários, quem tinha contos de réis e muitos contos de réis na época, é que poderiam possuir as terras. Escravos e índios, esse poder, ou melhor, os ex-escravos, não tinham esse poder aquisitivo para poder fazer a compra. Consequentemente, eles não iam ter direito a essas terras devolutas. No Caderno Amarelo 2016, nós temos a questão 26, que traz a imagem do jornal francês sobre a economia brasileira com o seguinte texto: uma cena franco-brasileira. Franco pelo local e os personagens. O local é Paris e os personagens que são pessoas do povo da grande capital. Brasileira, pelo que ali se está bebendo, café do Brasil. O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo Sr. Toffoli, desenhista do Jean Stott, Ilustração Brasileira, 1909, adaptado. O enunciado diz o seguinte: a página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto. No meu entender, essa questão foi mal redigida, pois nós vamos ter duas respostas corretas aí. A letra D, fornecedor de produtos agrícolas, e letra E, formador de padrões de consumo. Por quê? Devido à ambiguidade do comando. Este se refere primeiramente a um importante elemento da cultura francesa. Se fosse a isso daí, seria a letra E, porque a cultura francesa vai estar aí, no caso, sendo formador de padrões de consumo. Mas deve-se observar a relevância da palavra importante, seguido por uma frase intercalada e, portanto, secundária, referente ao Brasil, importante elemento da cultura francesa. E aí a frase secundária, que é revelador do papel do
Brasil na economia mundial. É dupla interpretação, mas como tal, vamos interpretar que ele está falando da cultura brasileira, ou seja, o papel do Brasil na economia mundial. Portanto, o papel do Brasil na economia mundial sempre foi de fornecedor de produtos primários ou produtos agrícolas ou minerais. Portanto, marcamos a letra D, mas lembrando que essa poderia ser interpretada como letra E. Se tivesse marcado a letra E, eu consequentemente pediria a anulação dessa questão, lembrando que a frase mal formulada fala também da cultura francesa, que é um formador de padrões de consumo. No Caderno Amarelo 2013, nós temos a questão 7, que traz imagens de Dom Pedro I e Dom Pedro II. O enunciado fala o seguinte: as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia de cada imagem evoca respectivamente. As imagens não dizem necessariamente o que ocorreu, mas sim a intenção do que queria que entendesse a partir delas. A primeira sugere que Dom Pedro I tinha amplo apoio popular, já a segunda, com Dom Pedro II, centrado, idoso e num ambiente calmo, tinha uma estabilidade, caso da política. Então, as duas imagens vão evocar, a primeira, uma liderança popular, já que tinha amplo apoio popular, e a outra já vai dizer que ele tem uma estabilidade política, pois já estava centrado, ele já estava dentro do... Portanto, marcamos a letra B como resposta dessa questão. Pois a primeira imagem é justamente da proclamação da independência, que busca representar a imagem destacando o protagonismo de Dom Pedro I. E a segunda é a imagem que demonstra Dom Pedro II em sua velhice, uma face serena, buscando retratar a estabilidade do império. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História do Brasil. Nessa aula falamos sobre o Segundo Reinado. E na próxima aula continuaremos com a terceira e última parte referente ao Segundo Reinado. Agora, espero que vocês possam apertar o nosso joinha aí para curtir, dar o seu like, divulgar o nosso canal. Espero que vocês aprendam cada vez mais, tenham bons estudos e que consigam gabaritar as questões de histórias no Enem deste ano. Agora, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Ficando todos com Deus.